No Vasco da Gama, o presidente Pedrinho explicou a decisão de vender 2 mandos de campo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. O presidente Pedrinho explicou os 2 jogos vendidos fora de São Januário. O Vasco enfrentará Botafogo e Palmeiras no Mané Garrincha. Abre aspas para o Pedrinho: tenho que ser responsável financeiramente com o clube. É lógico que quero jogar em São Januário, mas houve uma valorização. Os jogos do Vasco haviam sido vendidos por R$ 1 milhão cada, mas nós estamos vendendo agora por R$ 2 milhões, com a possibilidade de chegar a 2 milhões e meio se passar de 50 mil pessoas no estádio. Estamos falando de 5 milhões de reais por 2 partidas. O dinheiro vai ser super bem-vindo para um Vasco que passa por dificuldades financeiras, tem problemas com o fluxo de caixa, além de uma série de dívidas deixadas pela 777 e que ainda não foram quitadas. Só para lembrar ou completar, Pedrinho, nessa entrevista ao Joel Silva, afirmou que o Vasco tem cerca de 20 milhões de torcedores e dar a oportunidade de torcedores fora do Rio de assistirem ao time também é uma boa iniciativa. Para fechar de vez, queria saber se você concorda com a declaração do Pedrinho, que colocou o Vasco como um dos 8 melhores times do futebol brasileiro nesse momento. Tá muito esquisita essa história de toda hora colocarem goleiro no Cruzeiro, né? Primeiro falaram de Carlos Miguel. Entrei em contato com o staff do jogador e me asseguraram que não existe negociação e que o Carlos Miguel não vem para o Brasil antes da próxima década. Ele quer passar pelo menos 10 anos lá na Europa. Depois falaram em Léo Jardim, goleiro que pertence ao Vasco, contrato só até dezembro, o Cruzeiro de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato com o Léo Jardim, mais ou menos o que o Matos fez com o Everton, enquanto o Everton era goleiro do Atlético Paranaense. O Palmeiras tinha na época o Jailson e o Praz, ninguém entendeu nada. Como é que o Matos contrata um goleiro que vem do Atlético Paranaense, tendo o Praz e o Jailton? É que o Matos já havia percebido que Praz e Jailton tinham um prazo de validade e que o Everton seria o goleiro duradouro para o Palmeiras, e ele acertou na mosca, né? Ninguém no Vasco, o Vasco nem tem como saber, mas ninguém no Cruzeiro confirma essa negociação, embora valha a lembrança de que o empresário do goleiro do Vasco é alguém muito próximo do Alexandre Matos, tá? E aí, nas últimas horas também surgiu a notícia de que o João Paulo, goleiro do Santos, interessa ao Cruzeiro. Conversei com dirigentes dos 2 clubes, ambos asseguraram que não existiu contato. O cara do Santos ainda falou assim: Nicola, o Matos, quando quer alguém, pega o telefone e liga. Ele não faz cerimônia. E até agora não houve nenhuma ligação, tá? Opa, informação. Além do Vitória, Juventude e Vasco também estão na parada pelo Renato Kaiser, tá? Que é por empréstimo. Então, assim, Vitória, Juventude e Vasco na parada por Renato Kaiser. O Vasco de olho na possibilidade de ter um reserva para o Verratti, né? Ou para ter alguém que possa eventualmente até assustar essa condição de titular. E aí mais uma informação: todo mundo tentando jogador por empréstimo. O Juventude, o Vitória e o Vasco. Mas o Fortaleza já deixou bem claro que não tem interesse de emprestar, só aceita vender o atleta, tá bom? Então estamos trazendo aqui informações em primeira mão para vocês, ao vivo. Fala, boa noite, tem algum movimento da Libra para formar uma liga séria, o ideal tirando o poder da CBF? João Eudes, a Libra e a LFU, que são as ligas que têm os 40 times das séries A e B, estão debatendo juntas uma fusão para a temporada de 2027. E essa temporada representaria a exclusão da CBF da organização do campeonato. E isso é fundamental, porque você tira alguém que intermedia, que faz negociações. Vamos lá, você fecha direitos de transmissão. Campeonato organizado pela CBF, CBF morde um pedaço desse direito de transmissão. Você quer fazer, por exemplo, algo relacionado à arbitragem. Quem toca isso é a CBF. Enfim, tem uma série de coisas que você perde dinheiro. Se LFU e Libra se juntam e tiram a CBF do comando do Campeonato Brasileiro, elas têm menos dinheiro para dividir com a CBF. Elas passam a não ter dinheiro para dividir com a CBF, né? Ricardo Gonçalves. Nicola, você viu o Pedrinho colocando o Vasco como um dos 8 melhores elencos do Brasil? Qual a sua opinião? Ricardo, outro dia eu conversei com o Pedrinho por telefone. A gente conversou, sei lá, quase meia hora.
E ele não chegou a falar em estar entre os 8, mas ele tinha uma tese que era a seguinte: Nicola, quantos goleiros melhores que o Léo Jardim você encontra no Brasil? Eu falei, poucos. Ele falou, beleza. Quantos zagueiros melhores do que o João Vitor você encontra no Brasil? Eu falei, não são muitos, não. Nem sou muito fã do João Vitor, mas ele é bom zagueiro, tanto que foi pretendido por vários clubes grandes. Ele falou, Nicola, quantos laterais esquerdos são melhores do que o Piton? Falei, cara, não são muitos, não. Ele falou, bom, já falamos de 3, né? Aí ele foi para o meio campo, e aí ele falou do Coutinho, falou do... Quem mais que ele citou? Estou tentando lembrar dos volantes. Quais dos volantes ele... Do Verratti ele colocou também nessa lista. Quantos centroavantes hoje são melhores do que o Verratti? E acho que ele cita mais 1 ou 2 meio-campistas do Vasco. E aí a conclusão é que ele tinha um goleiro, um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, o Coutinho, um centroavante. E que essa era uma espinha dorsal de 6 atletas que faziam do Vasco um time muito forte. Tá? Quer ver? Ó, Jair... Não sei se era o Jair que ele usava como exemplo, se era o Tietê, enfim, mas eram 6 jogadores que ele usava como para fortalecer a ideia de que hoje o Vasco tem uma espinha dorsal boa, forte, e que isso faria com que o Vasco tivesse chances de ir longe, especialmente nas Copas. Eu discordo do Pedrinho em relação a essa avaliação do T8, tá? Não consigo concordar. Vamos lá, ó. O Internacional hoje tem mais elenco do que o Vasco, eu não tenho a menor dúvida. O Grêmio começou bem a temporada, mas depois deu uma série de rateadas. Eu não consigo hoje entender se o Grêmio é melhor ou pior do que o Vasco, talvez no mesmo estágio, mas estou colocando o Inter, tá? Vamos para o estado de São Paulo. O São Paulo é melhor que o Vasco, o Corinthians é melhor que o Vasco, o Palmeiras é melhor que o Vasco. Eu tenho dúvida em relação ao Santos. Talvez o Santos seja melhor do que o Vasco, mas tenho dúvida. Então, precisava analisar 1 contra 1. Mas vamos ignorar também o Santos. Estou ignorando o Santos e o Grêmio. Até poderia ser que os dois fossem melhores. Mas vamos excluir, vamos dizer que não. Aí vamos para o Rio. O elenco do Flamengo é bem melhor, o elenco do Botafogo é bem melhor e o elenco do Fluminense é bem melhor. Até porque os 3 grandes do Rio gastaram bastante nessa temporada, ou têm dinheiro para gastar, por conta da presença no Super Mundial de Clubes. As cotas de participação são estratosféricas. A simples presença na fase de grupos do Mundial garante aos clubes brasileiros 87 milhões de reais. Cada vitória na fase de grupos são mais 12 milhões, cada empate quase 6 milhões. Classificação para o mata-mata tem números malucos de bons, né? Então já falamos, ó, de Inter, de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, de Flamengo, Fluminense e Botafogo, tá? Eu acho que o Galo tem melhor elenco do que o Vasco, eu acho que o Cruzeiro tem melhor elenco do que o Vasco. Então, no mínimo, tem 9 times melhores do que o Vasco seria um G10. A gente pode discutir o Red Bull Bragantino, a gente pode discutir o Bahia, eu acho que o Bahia tem melhor elenco do que o Vasco também, tá? Então, já citei 10 times. O Vasco estaria, a partir do 11º lugar, brigando com o Fortaleza, com o Santos, com o Grêmio, com o Red Bull Bragantino. Cara, é difícil. Mercadinho complicado, de investimentos pesados. Mas gostaria também de saber a opinião de vocês, como é que vocês viram essa declaração do presidente do Vasco, tá bom? Mais uma informação para vocês, hein? Fortaleza quer vender Renato Kaiser por 8 milhões de reais, mesmo valor que havia sido investido para a compra do atleta. Basicamente o que o Fortaleza está gastando para contratar o Daverson, né? Um pouquinho menos. Mas então talvez a conta até seja essa, ó. Eu vou pagar no Daverson mais ou menos 7 e eu vendo ou tento vender o Renato Kaiser por algo parecido. Talvez eu não consiga os 8 que eu estou pedindo, mas 7, 6,5, alguma coisa nesse sentido. E aí, torcedor vascaíno, você aprovaria a contratação de Renato Kaiser, né? Surgiu aí a informação trazida pelo jornalista Jorge Nicola, de que Vasco, Juventude e Vitória são os interessados na contratação do atacante que atualmente está no Fortaleza. Fortaleza acabou de contratar o atacante Davidson e deve se desfazer de Renato Kaiser. Cairia como uma luva aí para o elenco do Vasco, para ser o substituto do Verratti, né? Já que a gente sempre fala sobre um substituto para ele, um cara para fazer uma sombra ali ao Verratti.
e o Vasco não tem esse jogador. E aí surge a possibilidade de Renato Kaiser. Deixa sua opinião nos comentários, o que, que você acha disso. Também deixa a opinião se o Pedrinho fez um bom negócio vendendo esses dois mandos contra Palmeiras e Botafogo para Brasília, né? Para receber aí um valor de 2 milhões por cada jogo, né? Então um valor muito interessante aí para ajudar os cofres do Vasco da Gama. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo com mais amigos vascaínos e deixar aí aquele like e um comentário no nosso vídeo. Forte abraço a todos, até mais tarde.